Olá, tudo bem? Eu sou o professor Diego Silveira. Estamos voltando para a nossa terceira aula da primeira semana do curso Pós-Graduação em Família e Sucessões, Questões Controversas da Unisc e na OAB. Estamos retomando o estudo, apontando que nós discutimos nas nossas duas primeiras aulas a importância de estabelecer um planejamento matrimonial, de fazer pactos antinupciais, de fazer um contrato não estável, diverso de só ir no tabelionato e dizer que é o regime da separação de bens, ou vai dizer que a relação começou em tal data e que será comunhão parcial de bens, que tem muito mais, né, para planejar a relação matrimonial. E aí então fechamos trazendo indagações para vocês, questões que podem constar nos pactos, questões controvertidas de que, colocando nos pactos, futuramente vai vir a gerar uma jurisprudência, que por enquanto nós não temos, mas compete a nós, advogados, cada vez mais, né, criar o direito, que eu sempre digo, o advogado é o primeiro juiz da causa, né, o advogado é quem cria, né, o direito, porque aquilo que vai ser discutido no processo precisa do advogado para demandar em nome das partes, né? Então, as teses são criadas pelos advogados. Claro que, quando nós temos um grande acórdão, né, do Supremo Tribunal Federal, né, quando nós temos um precedente da ministra Nancy Andrighi, né, que é uma referência do nosso direito de família como magistrada, claro que, né, são aulas, né, mas para que chegue lá no STJ, para que chegue no STF, para que temos um acordo nos tribunais de justiça, tem que ter tido uma ação provocada por um advogado. Então, é importante o papel do advogado e você está se especializando, né, com certeza será um profissional mais habilitado para ajudar a criar o direito, tendo em vista que nós, advogados, fazemos parte da administração da justiça e é uma atividade maravilhosa, né? Quem advoga, né, porque quer, porque ama, né, geralmente é um advogado muito melhor, muito mais adequado, muito mais capacitado, e com isso, né, a gente representa melhor os nossos clientes. E aí eu trouxe para vocês que o advogado, né, levando essas demandas para o Poder Judiciário e fazendo isso nos pactos nupciais, nos testamentos, isso vai começar a aportar no Poder Judiciário futuramente. E aí nós teremos, né, uma posição, se é possível, né, prêmio por relacionamento, se é possível, né, traição pré-estabelecida, qual vai ser a sanção, se é possível o negócio pré-processual, se é possível regimes mistos, se é possível renunciar antecipadamente à herança, né, entre o companheiro da esposa do companheiro, e assim sucessivamente. E agora, né, o que nós vamos abordar, né, nessa terceira semana? Nós vamos ver as características dos regimes de bens. Então, o que pode se fazer e o que não se pode fazer nos regimes de bens? Quais são as limitações que se tem com relação aos regimes de bens? Primeiro, né, que o regime de bens, ele é uma liberalidade das partes. Então, as partes podem escolher o regime, salvo se não fizer, e que a maioria dos casos é o regime legal. Ele é possível de alteração. Então, era um dogma do Código Civil de 1916, que estabelecido o regime, seria regime para sempre. Então, é possível a alteração do regime. É uma decorrência da autonomia da vontade, que o regime de bens tem início de vigência, né, a partir do casamento. Então, a partir que se fizer o casamento, que a partir da celebração do casamento é que começa a vigorar o regime de bens. Que falei antes do pacto nupcial, e que se não houver um pacto nupcial, ou não houver uma escritura pública declaratória de união estável, conforme artigo 1725 do Código Civil, que estabelece que se na união estável não houver contrato, ou contrato de união estável, a escritura pública declaratória de união estável, não tratar do regime de bens, que será o regime da comunhão parcial de bens, regime legal. Outro ponto a ser abordado com relação ao regime de bens é com relação à disponibilidade patrimonial. Então, professor, mas o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer com relação ao regime de bens?
olha, nós temos, né, uma série de restrições com relação aos regimes de bens e temos opções, né, que é possível sim realizar independentemente da vontade do cônjuge, né, do companheiro, da companheira. Por exemplo, né, é possível fazer um empréstimo, por exemplo, tá? Eu vou lá no banco e faço um empréstimo. Eu não preciso da outorga da minha esposa, tal, né, para que eu possa fazer um empréstimo, por exemplo, tá? Para que eu vá lá e compre um bem. Comprar bens não tem limitação com relação ao regime de bens. As pessoas confundem de que, não, a pessoa comprou o bem e aí não houve anuência da esposa ou do marido, né, ou do companheiro. Ora, para aquisição de bens não é necessária a outorga. Tá? Então, eu vou lá e vou comprar um imóvel, tá? A esposa não precisa participar da escritura pública de compra do bem. Claro que, né, vai constar lá que eu comprei casado com fulana, que costuma se fazer, né, que a assinatura seja dos dois, até porque muitas vezes a outra parte exige que a esposa também esteja, que o marido esteja presente na lavratura da escritura. E hoje em dia, com o provimento 100 do CNJ, que permite os atos extrajudiciais, né, dos tabelionatos, dos tabelionatos sejam feitos de maneira virtual, por videoconferência, através de uma assinatura do e-notariado. Então, assim, tem todo um regramento que as pessoas não precisam ir lá no tabelionato fazer, desde que tenha essa assinatura eletrônica. Então, né, por exemplo, alguém que está lá em São Paulo, a escritura está sendo firmada em Santa Cruz. Então, a pessoa não precisa vir em São Paulo para assinar a escritura, né? Então, pode ser feito de lá. Então, uma videoconferência, com o movimento 100 do CNJ. Então, essas questões, né, facilitam muito. Então, para a compra de um bem, não precisa, né? A disposição, a vedação é para a venda. Por quê? O que não pode se fazer sem a outorga do cônjuge? A falta da outorga uxória. Alienar bens, ou seja, vender os bens, não comprar. Tá? Marque bem isso, é para a venda, não compra. Com relação a direitos sucessórios, tá? Eu vou receber um direito sucessório. Precisa para a participação do cônjuge, né? Não precisa. Para receber um direito sucessório, não. Embora para fazer o inventário, né? Então, assim, agora, se está sendo feita uma sessão de direitos hereditários para mim, né? E eu sou casado, né? Teoricamente, não é preciso, estar presente no momento da lavratura dessa escritura pública de sessão de direitos hereditários, ou sessão de direitos, por exemplo, da pessoa que é casada e está recebendo, que é o cessionário desse crédito, né? Então, não há qualquer sombra de dúvida que não precisa, e as pessoas confundem essa questão. Mas alienar bem, sim, né? Para venda de bem, sim, ou para onerar aquele bem. Se eu vou fazer, né, por exemplo, uma hipoteca, né? Então, hoje em dia as pessoas acabam fazendo a compra através da alienação fiduciária, mas assim, é possível fazer hipotecar, eu já tenho um bem, eu preciso de um empréstimo, então eu vou dar aquele bem como garantia da vida de uma hipoteca. Posso? Claro que pode, desde que haja outorga uxória, ou seja, a assinatura da esposa, do marido. Prestar fiança. Aqui é uma questão, né? Prestar fiança, né? Prestar fiança ou aval. Se não houver a fiança ou aval, é nula a garantia, tá? E com relação a essa temática de ser nula, nós temos posição consolidada no STJ que, se for nula a fiança, a pessoa foi fiador e não houve anuência da esposa, do marido, que nesse caso do casamento, né, esposa, marido, cônjuge, a falta do cônjuge na outorga dessa fiança, que é total a ineficácia da garantia. Então, em face disso, então, o locador que deveria ter tomado cuidado e ter verificado que aquele fiador era casado, que aquela fiadora era casada, e que deveria, então, ter a outorga
do marido, da esposa daquele fiador. Então, antes tinha discussão na jurisprudência que, não, é resguardada apenas a meação da esposa que não anuiu, do marido que não anuiu, certo? Não, a posição consolidada do STJ, né, é no sentido de que não, tá? Inclusive nós temos uma súmula 331, né, que regula essa questão com relação ao não ter eficácia, tá? Não ter a eficácia da garantia prestada sem outorga concessória. Professor, e com relação à união estável, também temos essa limitação com relação a ser fiador? Bom, caso haja uma união estável, fática ou declarada, feita uma escritura pública declaratória de união estável no tabelionato, detalhe, não precisa ser escritura pública declaratória por escritura pública, tá? Não precisa ser escritura pública declaratória de união estável. É possível declarar uma união estável no instrumento particular, tá? É possível, né? Não se recomenda que se faça isso. Recomenda que se faça por escritura pública para dar mais segurança, né? De que evitar que se a alegação amanhã depois num processo de dissolução da união estável, não, eu fui coagida a assinar aquele contrato e assim por diante. Então, recomenda que seja feito por escritura pública, mas não há qualquer exigência legal nesse sentido. Mas voltando, tá? Que haja uma escritura pública declaratória de união estável do fiador e não haja anuência da companheira ou do companheiro. É nula essa fiança, como nós temos no casamento, tendo em vista que se aplica as regras da comunhão parcial de bens na união estável, partindo do pressuposto que o regime será o regime da comunhão parcial de bens? Sim! Não, né? A posição consolidada também do STJ, também dos vários tribunais de justiça é de que não. Por que não? Porque tendo em vista que não se tem um registro das uniões estáveis, eu não tenho como ir lá no cartório e pegar uma certidão de união estável, como nós temos uma certidão de casamento. E aí, então, em face disso, né, para evitar que terceiros de boa-fé sejam prejudicados, que o locador, já que não tem como ele descobrir que a pessoa tinha uma união estável ou não, embora nas escrituras públicas a pessoa deve se declarar que tem uma união estável ou não, mas, né, não temos um registro com relação a isso. Então, para evitar, né, lesões a terceiros de boa-fé, que não tem outra medida que possa se fazer para se precaver de que a pessoa que se declara que não tem união estável, que realmente tenha. E aí, então, né, aquela garantia vai responder pela dívida da pessoa principal, né, do devedor principal, e aí, né, digamos, aquela segurança, aquela proteção que nós temos para o casamento, não se tem aqui na união estável. Essa é uma das diferenças que existe entre união estável e casamento. Por quê? Qual a decisão do Supremo? De novo, do recurso extraordinário 878-694 de Minas Gerais, que reconheceu a inconstitucionalidade de 1890 do Código Civil. Alguns dizem, não, agora a união estável e o casamento ficou igual, né? Que não há mais diferenças entre união estável e casamento. Na parte sucessória também há discussões, em especial com relação se o companheiro é necessário, se as regras com relação ao direito de habitação também se aplicam ao companheiro, entre outras discussões que vocês vão ter em outras disciplinas. Mas, né, aqui, por exemplo, esse é um exemplo concreto de que casamento e união estável são institutos jurídicos diversos, com tratamentos diversos. Aqui é um dos exemplos, que a jurisprudência aponta que se o companheiro fizer a fiança sem a outorga da companheira, ou vice-versa, a companheira fizer a outorga sem o companheiro, não será nula. No casamento, se o marido fizer a fiança, a esposa fizer a fiança sem a outorga do marido ou da esposa, aí é nula, é ineficaz, né, essa fiança. Então, é uma diferença bem gritante e uma diferença bem importante com relação a esses institutos. Com relação à doação, né, que caso haja bens comuns, né, então não pode fazer doação, então se for doação tem que ser de ambos, então assim, tem que ter a outorga da doação,
Caso a pessoa queira vender um bem, tá? Que isso é importante. A pessoa queira vender, precisa da outorga da esposa ou do marido. Inclusive, esse bem é um bem particular. Inclusive, nos bens particulares, um bem que a pessoa tinha antes do casamento. Mesmo nesse caso, precisa da outorga compulsória. Precisa a esposa ou o marido assinar. Bom, né? Por que nós temos isso? É para a ideia da segurança da família. Porque, embora seja um bem que seja anterior ao casamento, para que aquele marido, aquela esposa venda, tem que ter autorização do outro cônjuge. Caso a pessoa não concorde com, digamos, em vender aquele bem, isso é muito comum quando está próximo do fim da relação, ou já terminou a relação, mas não se formalizou ainda. E é necessária a venda de um bem, é possível a outorga, né, dessa esposa através de um suprimento, uma outorga através desse marido, de um suprimento judicial da vontade, né? E aí então se ingressa com uma ação de suprimento da outorga compulsória. Eu fiz um caso só no escritório até hoje, eu tenho 16 anos de advocacia, e só tive um caso que eu precisei ingressar com esse tipo de ação. Além disso, uma questão importante para se falar sobre o regime de bens é com relação à imposição do regime obrigatório, regime da separação obrigatória de bens. Conforme artigo 1641 do Código Civil, estabelece hipóteses em que a pessoa pode casar, mas o regime terá que ser, né, legal, obrigatoriamente, a separação de bens. Por que nós temos essa previsão, artigo 1641? Nós temos a hipótese, né, de diferenças de idade, ou seja, a pessoa, né, a ideia de... Lembra que eu falei antes, eu quero fazer um pacto nupcial com diferença de idade, né? Bom, esse pacto nupcial tem que ser com menos de 70 anos. Por quê? A partir dos 70 anos, obrigatoriamente tem que estar o regime da separação de bens. Então, não seria possível fazer um pacto nupcial com alguém que tenha 75 anos de idade, embora possa ser ministro do STF, né, que a compulsória é aos 75 anos, mas não pode dispor de como a pessoa vai casar, qual vai ser o regime de bens e assim por diante. Então, com relação às pessoas maiores de 70 anos, então, essa tentativa de evitar o golpe do baú, né, de proteger, né, que aquela pessoa que vai casar, que está perdidamente apaixonada, né, não seja lograda, esse é o viés da lei. Essa é a intenção da lei, né? Embora eu tenha minhas restrições com relação a esse artigo 1641, inciso 1º do Código Civil. Por quê? Porque não cabe ao Estado vir definir como é que eu tenho que dispor o meu patrimônio, né? Com quem eu vou casar, qual vai ser o regime de bens, assim por diante. Princípio da não intervenção do Estado nas relações privadas, né? Princípio da dignidade da pessoa humana. Olha, será que eu não tenho capacidade de saber o que eu posso fazer se a pessoa está interessada em mim ou nos meus bens? Então, essa é um dos pontos da nossa legislação, né, que é pelo viés retógrado, é um viés de proteção, mas que na verdade é um absurdo que, de novo, a pessoa não pode casar, escolher qual regime que vai casar, mas pode ser ministro do STF, pode ser ministro do STJ. Olha, né? Eu posso decidir se a norma é constitucional ou não, se essa norma é constitucional ou não, mas não posso escolher se eu vou casar, né? Olha, isso é um absurdo. Então, mas nós temos na legislação essa previsão. Se a pessoa vai casar, não adianta querer fazer pacto nupcial, se um deles tiver mais de 70 anos, obrigatoriamente será o regime da separação de bens. Essa limitação com relação à idade também se aplica na união estável? Bom, aí nós temos uma divergência doutrinária e jurisprudencial. Mais doutrinária que jurisprudencial, mas temos jurisprudencial também. Mas, por quê? Aplica-se analogicamente o artigo 1641, que a pessoa que vai casar e tiver mais de 70 anos não pode optar o regime, tem que ser o regime de separação obrigatória. Se eu vou começar uma união estável, vou ter uma união estável e tenho mais de 70 anos, eu posso escolher o regime? Ou essa é uma limitação para o casamento? E tendo em vista que essa é uma norma restritiva, eu posso aplicar analogicamente para restringir um direito?
Então nós temos duas posições com relação a essa dúvida que eu estou levantando. Primeira posição é de que, tendo em vista que essa é uma norma protetiva, é uma norma para evitar que alguém seja enganado e a pessoa dê o golpe do baú, como nós temos essa proteção do casamento e como a decisão do Supremo procurou igualar as relações de união estável e casamento, dizendo que não podia ter tratamentos diferenciados, que era absurdo ter o artigo 1790 diverso do 1829, bom, então aqui não podemos tratamento diferenciado também. Então quem vai ter uma união estável também terá que se sujeitar ao regime da separação obrigatória de bens se tiver mais de 70 anos, certo? Bom, essa é uma posição. E a outra posição é de que não, né, tendo em vista que é uma norma restritiva, tendo em vista que é a autonomia da vontade, tendo em vista que não há nenhuma regra específica para isso, então que o regime não tendo, né, ou se a pessoa fizer o contrato de união estável, o regime será o regime que as pessoas optarem, que não teria limitação a ter que ser o regime da separação obrigatória de bens. O que nós temos na jurisprudência? Nós temos duas posições. Temos jurisprudência, por exemplo, aqui do Rio Grande do Sul, né, que eu já estou falando aqui do Rio Grande do Sul, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que nas duas câmaras, que divergem entre elas, mas tem precedente que se não há limitação legal e no contrato estabeleceu-se de maneira expressa qual seria o regime, que sim, que é possível sim a aplicação, né, da autonomia da vontade das partes. Temos outro presidente do próprio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul dizendo que não, né, que aplica-se analogicamente ao artigo 1641, inciso 1º. Tá, professor, então, e aí os outros tribunais, e o STJ? O STJ não tem uma posição consolidada, mas temos alguns precedentes no sentido de que, digamos, analogicamente, aplica-se a limitação do artigo 1641 também para as uniões estáveis. Tá? Essa é a posição que, se eu tivesse que dizer, olha, vai responder verdadeiro ou falso numa resposta no concurso público, né, no exame da ordem, assim sucessivamente, que aplica sim a limitação da separação obrigatória com relação à idade. Quais as outras hipóteses que nós temos com relação ao regime da separação obrigatória de bens? Está tudo previsto no artigo 641, mas tem um que é bem, digamos, é bem interessante para se abordar, que é a questão quando a pessoa já era casada, fez o divórcio, mas não fez a partilha de bens. Pode fazer o divórcio e a partilha? Sim, pode. Tudo é que eu estou dando exemplo nesse caso. E aí, a pessoa que vai casar novamente pode casar? Sim, pode casar. Mas daí, obrigatoriamente, o regime será da separação obrigatória de bens. E, enquanto persistir essa causa, ou seja, enquanto não for feita a partilha do primeiro acionamento, vai ser o regime da separação obrigatória de bens. Quando cessar esse impedimento, dali para frente, passa a ser o regime da comunhão parcial de bens. Então, tem essa questão. E, por que não falei isso antes com relação ao inciso 1º? Que é o da idade. Por quê? A pessoa tem mais de 70 anos, a pessoa não tem como regredir, né? Fora o caso daquele filme do Benjamin Bolton, né? Que a pessoa nasceu velha e foi rejuvenescendo, o normal da vida é que isso não acontece. Então, se na idade a pessoa tinha que casar por separação obrigatória de bens, né? Vai ser sempre a separação obrigatória. Na questão da partilha do bens, quando se fizer a partilha, resolve o impedimento e ali para frente é regime, né, que as pessoas possam optar, ou se não optaram, o regime da comunhão parcial de bens. Eu falei, né, com relação à alterabilidade do regime, é possível sim alteração de regime, fiz muitas ações sobre alteração de regime, em especial antes de 2010, né, especialmente antes de 2010, quando as pessoas muito procuravam para alterar os regimes. Então, fiz muitas ações dessa forma. E qual era a finalidade? Era tendo em vista que a pessoa casou por um regime e a vida do casal mudou no sentido de que agora eu preciso de mais independência para gerir uma empresa, por exemplo.
né? Eu não posso, cada vez que eu preciso fazer um aval, eu tenho que ter a anuência da minha esposa, senão vai ser nulo. Então o banco exige que eu tenho que mandar para a esposa assinar, o marido assinar e assim por diante, né? Então, para que... só que também, né? Quando eu me casei, eu não tinha patrimônio, e agora eu tenho. E aí, eu quero que um patrimônio, por exemplo, seja o patrimônio com relação à parte empresarial, seja pelo regime da separação de bens. E com relação à parte, digamos, da vida da família, então aonde está a casa, onde nós temos apartamento da praia, apartamento da serra e assim por diante, que aí, por exemplo, haja comunicabilidade desse patrimônio, e aí então se possa alterar o regime e, inclusive estabelecer regimes mistos. Aquilo que eu disse tudo lá com relação ao pacto nupcial, tá? Trazer isso para cá também nessa ação de alteração, tá? Então é possível, com relação a estabelecer regimes mistos, tem resistência de alguns doutrinadores, né? Eu não achei nenhum precedente que tenha em conta. É válido ação de alteração para regimes mistos, né? Não achei, né? Mas por que também? Porque as pessoas não costumam fazer. Então, tá? Costumam não fazer. Não costumam fazer pacto, muito menos alterar o regime depois. Mas é possível se alterar. Tem que ser por uma ação judicial. Eu tenho que estabelecer qual é o motivo pelo qual eu estou pedindo a alteração do regime. Então, eu vou fundamentar, por exemplo, tendo em vista a atividade profissional, que tem que ter mais independência, né? Ou, por exemplo, né, a situação fática mudou. Então, eu vou fundamentar por que aquele casal, e é uma ação consensual, os dois têm que querer trocar o regime de bens. E aí, então, eu vou demonstrar para o juiz os motivos do pedido de alteração. E por fim, né, que essa alteração ressalva direitos de terceiros, né? Ou seja, aqui essa alteração será da trânsito e julgado da ação para frente, né? Então, caso eu tenha, se a intenção é alterar o regime de bens para prejudicar uma série de credores que o marido ou a esposa tem, né, isso não vai ter eficácia, e aí esses credores demonstrando que foi feito o pacto, foi alterado o regime de bens para lhe fraudar, né, então vão ser penhorados os bens normalmente desse casal, que se a intenção era lograr os outros, não vai conseguir. Outra questão é com relação à parte intertemporal, embora o Código Civil de 2002 já tem algum tempo, né, de que ele entrou em vigor, foi em 2003, mas ainda temos questões de casamentos que foram realizados antes de 2002. Então, questiona-se qual é o regime de bens que se aplica para os casamentos anteriores. E o regulamento é os anteriores? Bom, aplica-se o regulamento dos regimes de bens. Então, por exemplo, a pessoa casou, o regime legal é o regime da comunhão universal de bens. Antes de 77, por exemplo. Tá? Antes da lei do divórcio, que é o regime legal, é o regime da comunhão universal de bens. Bom, continuará sendo o regime da comunhão universal de bens e será regido por o regime da comunhão universal de bens agora, quando vai ser feito o divórcio ou quando vai ser feito o inventário. Então, se preserva, né, aquilo que foi, né, a vontade das partes no momento, né, que casaram, e é isso totalmente tutelado, sem qualquer problema. E nós, né, trouxemos, né, esse panorama sobre as características dos regimes de bens para nós abordarmos quais serão os regimes. E aí deixamos uma última aula dessa primeira semana para estudar, né, os 4 regimes de bens que nós temos previsto no Código Civil. Que nós vamos ver o regime da comunhão parcial de bens, que é o nosso regime legal, vamos ver o regime da comunhão universal de bens, o regime da separação de bens, tanto pelo viés obrigatório como o regime convencional, e o regime da participação final dos aquestos, trazendo para vocês, digamos, peculiaridades com relação aos regimes e dando um insight para vocês de que as questões com relação ao regime da comunhão parcial de bens, questões controversas com relação ao regime legal, serão objetos da segunda semana dos nossos estudos. Mas reservamos uma aula específica para estudar os regimes de bens, porque é importante que você domine, né,
o que comunica, o que não comunica na comunhão universal de bens, né? Então, alguém que recebeu uma herança, comunica? Sim, comunica. Alguém que recebeu um prêmio do Big Brother, né? Então, que ganhou uma loteria, tá? Então, isso comunica ou não comunica? Então, isso tudo nós vamos ver na próxima aula, né, sobre cada um dos regimes de bens. Por quê? Você domina bem os regimes de bens? Chegou um cliente, sentou na sua sala, né? Você sabe, né, o que comunica e o que não comunica cada um dos regimes de bens? Bom, né? Quais são as peculiaridades, os frutos dos regimes de bens comunicam? Bom, isso tudo nós vamos ver na próxima aula para debatermos quais os regimes de bens, as características dos regimes de bens, especificamente cada um deles, não as características gerais dos regimes, as limitações que isso nós vimos na aula de hoje. Nós vimos nessa terceira aula. Nós vamos ver o que cada um dos regimes, cada um dos tipos de regimes de bens na próxima aula. Um abraço e bons estudos. E não se esqueça, participe do nosso chat e participe, né, dos nossos fóruns de debates, dessas questões que nós vamos levantar para vocês trazerem considerações e trazerem questões de vocês, a experiência de vocês, porque a ideia que nós temos aqui nesse curso de pós-graduação da Unisc não é trazer só de um lado do professor, que vocês tragam as considerações de vocês para enriquecer o próprio professor, que a gente sempre aprende nas nossas aulas, como também, né, vocês possam contribuir com outros colegas, que o bom advogado não é o advogado egoísta, é o advogado que sabe, né, compartilhar informações com os demais colegas. Então, tragam suas dúvidas, tragam os seus casos, tragam suas considerações, porque nós faremos um debate muito bacana no nosso meio virtual. Um abraço.